No mundo cintilante da WWE, onde lendas são celebradas e grandes momentos são imortalizados, existem também nomes que desapareceram silenciosamente. Wrestlers que nunca estiveram permanentemente sob os holofotes, mas cujas histórias eram cheias de paixão, esperança e tragédia. Eles entraram no ringue, deram tudo de si e ainda assim foram esquecidos. Hoje, relembramos exatamente esses guerreiros silenciosos. E nossa jornada começa com um homem cujo potencial parecia outrora ilimitado. Sean O'Haire. Sean O'Haire. Sean O'Haire era considerado um dos maiores talentos ocultos do wrestling no final dos anos 1990. Sua carreira começou na WCW, onde ele se destacou imediatamente com seu físico ideal, sua atleticidade e força explosiva. Junto com Chuck Palumbo, ele formou a Tag Team Natural Born Thrillers, que trouxe nova energia nos últimos anos da WCW. Seus combates combinavam força bruta com técnica limpa e fizeram muitos observadores acreditarem que O'Haire estava destinado a coisas maiores. Após a transição para a WWE, ele finalmente recebeu um papel sombrio e psicologicamente complexo como o advogado do diabo. Em vinhetas sinistras e monólogos provocativos, O'Haire mostrou uma profundidade que o distinguia claramente de muitos outros wrestlers. Especialmente sua colaboração com Roddy Piper na rivalidade contra Mr. America revelou a confiança que lhe foi depositada por um tempo. No entanto, apesar do conceito forte, esse papel nunca foi desenvolvido de forma consistente, e O'Haire desapareceu lentamente da televisão. Após sua saída da WWE em 2004, sua vida saiu do equilíbrio. Ele lutou contra a depressão e problemas com álcool, longe da fama que outrora lhe fora tão próxima. Em 2014, Sean O'Haire faleceu com apenas 43 anos. Restou a pergunta: o que poderia ter sido dele se seu caminho tivesse sido diferente? Quantos talentos desaparecem antes que seu verdadeiro potencial seja reconhecido? 2. Bobby Horn. Bobby Horn foi uma das personalidades mais alegres e divertidas da WWE nos anos 1990. Com seu carisma natural, sua aura positiva e seu senso de humor, ele rapidamente conquistou a simpatia dos fãs. Junto com Mabel e o manager Oscar, ele formou a Tag Team Men on a Mission, um grupo colorido e energético que representava diversão, otimismo e união. Em uma época em que muitos personagens eram sombrios ou agressivos, Bobby Horn trouxe um sorriso para a arena. Em 1994, a equipe alcançou um grande auge quando Horn e Mabel ganharam o WWE Tag Team Championship. Essa conquista do título não foi apenas um sucesso esportivo, mas também um momento emocionante para os fãs que amavam sua mensagem positiva. Dois grandes homens que espalhavam alegria e bom humor. Era exatamente isso que tornava Men on a Mission tão especial. Mesmo após sua saída da WWE, Bobby Horn permaneceu fiel ao wrestling e participou regularmente de eventos menores e encontros com fãs. Em 19 de outubro de 2025, Bobby Horn faleceu em Dallas, Texas, após uma longa batalha contra a sepse e uma grave pneumonia. Ele tinha 58 anos. Sua morte deixou uma lacuna profunda entre os fãs, que o lembram como o coração e a alma do Man on a Mission. Quantas pessoas foram impactadas por seu sorriso sem nunca o esquecerem? E quão importantes são figuras como essas para a alma do wrestling? 3. Doug Furnas. Doug Furnas foi um dos pesos pesados mais extraordinários do wrestling em meados dos anos 1990. Juntamente com seu parceiro de longa data, Phil LaFon, ele estreou na WWE em 1996 e trouxe um estilo que se destacava claramente. Os dois já haviam sido celebrados no Japão e impressionaram também na WWE, com trabalho de equipe preciso, ritmo elevado e técnica apurada. Combates contra equipes como British Bulldog e Owen Hart mostraram que Furnas dominava não apenas a força, mas também a fina arte do wrestling.
Embora Furnas e Lafon nunca tenham conseguido conquistar o WWE Tag Team Championship, eles eram considerados por especialistas como uma das melhores tag teams de wrestling puro de sua época. Doug Furnas, frequentemente chamado de máquina musculosa, combinava seu físico maciço com uma agilidade surpreendente. Exatamente essa mistura o tornava especial e lhe rendia grande respeito no ringue, mesmo sem títulos ou um impulso duradouro. Após o fim de sua carreira ativa, Doug Furnas se retirou conscientemente da vida pública e viveu uma vida tranquila no Arizona. Em 2012, ele foi encontrado morto em sua casa, presumivelmente falecido semanas antes, devido a uma doença cardíaca. Ele tinha apenas 52 anos. Seu nome raramente aparece em grandes retrospectivas, mas permanece a pergunta: quantos lutadores silenciosos como Doug Furnas moldaram o wrestling sem nunca receberem a fama que realmente mereciam? 4. Nicole Bass. Nicole Bass foi durante a Atitude. Era uma das personalidades mais marcantes e incomuns que já pisaram em um ringue da WWE. Com sua enorme estatura, sua constituição física poderosa e uma presença que imediatamente gerava atenção, ela rompeu as expectativas da época para as wrestlers femininas. Sua estreia na WrestleMania 15 como guarda-costas de Sable deixou imediatamente claro que Nicole Bass não veio para se adaptar, mas para fazer uma declaração. Mesmo que seu tempo na WWE tenha sido relativamente curto, ela deixou impressões duradouras. Ela fez parte de enredos intensos, lutou contra Debra e trabalhou ocasionalmente com nomes como Val Venis e Ivory. Nicole Bass personificava uma forma diferente de força e mostrou que a individualidade e a autoconfiança no wrestling poderiam ser tão importantes quanto a beleza clássica. Muitos fãs a recordavam não por títulos, mas por sua singularidade. Após sua saída da WWE, Nicole permaneceu fiel ao wrestling e atuou em várias ligas independentes. Ela construiu uma base de fãs leal, que apreciava sua honestidade e paixão. Em 2017, Nicole Bass faleceu aos 52 anos em decorrência de um AVC. Sua morte causou grande consternação. Quantas portas ela abriu para as próximas gerações sem que isso nunca fosse oficialmente reconhecido? E como ela mudou a imagem das mulheres no wrestling de forma duradoura? 5. Louis Spicolli. Louis Spicolli pertencia àqueles wrestlers que raramente celebravam vitórias, mas que, ainda assim, deixavam uma impressão duradoura. Na WWE do final dos anos 1980 e início dos anos 1990, ele era conhecido principalmente como o chamado talento de aprimoramento. Um profissional cuja tarefa era fazer os outros brilharem. Apesar desse papel, Spicolli convencia por sua confiabilidade, trabalho limpo no ringue e um profissionalismo altamente valorizado pelos colegas. Cada uma de suas aparições mostrava que ele entendia o wrestling não apenas como um trabalho, mas como uma paixão. Em 1995, ele recebeu sua maior chance com o papel do excêntrico Rad Radford. O novo personagem deveria permitir-lhe sair do segundo plano e, finalmente, ganhar mais atenção. No entanto, o enredo foi abruptamente encerrado pouco antes do Survivor Series e Spicolli desapareceu novamente da programação da WWE. Após sua saída, ele buscou um novo começo na ECW, onde pôde mostrar mais personalidade e foi celebrado pelos fãs por sua energia. Fora do ringue, no entanto, Louis Spicolli lutava com sérios problemas pessoais e dependência de analgésicos. Em fevereiro de 1998, ele faleceu aos 27 anos devido a uma overdose acidental. O mundo do wrestling reagiu chocado, e a ECW o homenageou com uma tradicional saudação de 10 sinos. Quantos talentos se destroem em silêncio enquanto elevam outros? E quão diferente sua história poderia ter terminado se a ajuda tivesse chegado a tempo? 6. Timothy Well. Timothy Well foi um daqueles wrestlers que ajudaram a construir as bases da WWE no início dos anos 1990, sem nunca estar sob os holofotes. Juntamente com Steve Dunn,
ele formou a Tag Team Well Done, que chegou à WWE em 1993 e rapidamente se tornou conhecida como uma unidade confiável e disciplinada. Seu estilo era equilibrado, tecnicamente limpo e caracterizado por muito trabalho. Exatamente o tipo de equipe em que uma liga podia confiar. Mesmo que a Well Done raramente aparecesse em grandes enredos, Timothy Well e seu parceiro lutavam regularmente contra equipes conhecidas como The Bushwhackers, The Smoking Guns ou Men on a Mission no ringue. Timothy Well impressionava com sua velocidade, precisão e uma clara inteligência no ringue. Fãs daquela época ainda hoje se lembram de seu profissionalismo e da sensação de que ele levava cada luta a sério, não importava o tamanho do palco. Após sua passagem pela WWE, Timothy Well permaneceu ligado ao wrestling e continuou a atuar em promoções menores. Ele era considerado humilde, prestativo e alguém que apoiava wrestlers mais jovens em vez de se colocar em primeiro plano. No início de 2017, Timothy Well faleceu aos 55 anos de um ataque cardíaco em sua casa em Kentucky. Sua morte pegou muitos de surpresa. Quantos desses trabalhadores silenciosos carregam toda uma era sem nunca serem celebrados como estrelas? E quem se lembra hoje de sua contribuição invisível para o wrestling? 7. Steve Dunn. Steve Dunn foi a outra metade dos Well Done e personificava exatamente o tipo de wrestler que mantinha o negócio diário funcionando. Juntamente com Timothy Well, ele entrou na WWE em 1993 e trouxe energia, confiabilidade e uma química perceptível para cada luta. Embora nunca fossem considerados estrelas de evento principal, os Well Done rapidamente se tornaram uma parte integrante dos shows da época, conhecidos pelo trabalho em equipe limpo e performances consistentemente sólidas contra equipes como os Bushwhackers ou os Smoking Guns. Após seu tempo na WWE, Steve Dunn permaneceu fiel ao wrestling e excursionou por inúmeras promoções independentes. Títulos e grande fama lhe foram negados, mas sua reputação como um trabalhador profissional e apaixonado cresceu constantemente. Muitos colegas o descreveram como alguém que praticava wrestling por amor ao esporte, não pelos aplausos. Especialmente lembrada foi sua aparição no WCW Nitro, quando sua luta foi interrompida pela lendária estreia de Scott Hall, um momento que marcou o início da NNBJO. Embora Steve Dunn não estivesse no centro desta cena histórica, seu nome ficou inseparavelmente ligado a um dos maiores pontos de virada da história do wrestling. Em 2009, Steve Dunn, cujo nome de batismo era Steven Doll, faleceu aos 48 anos devido a um coágulo sanguíneo que atingiu seu coração. Sua morte pegou muitos de surpresa. Quantos wrestlers como ele fizeram história sem que seus nomes fossem celebrados em voz alta? E quão importantes são exatamente essas forças silenciosas para o alicerce do wrestling? 8. Ludwig Borga. Para muitos fãs do início dos anos 1990, Ludwig Borga era o epítome de um vilão frio como gelo. Com sua estatura maciça, seu olhar sombrio e uma dureza intransigente, ele foi apresentado como uma força destrutiva da Finlândia. Seu maior momento veio quando ele encerrou a longa série invicta de Tatanka. Um choque para o público e um sinal claro de que Borga estava sendo construído como uma ameaça séria. Essa vitória o catapultou diretamente para uma grande rivalidade com Lex Luger, o então herói americano exemplar. A rivalidade simbolizava o conflito entre o orgulhoso herói americano e o frio desafiante estrangeiro. A postura arrogante de Borga e seu desprezo aberto pelos seus oponentes o tornaram um dos personagens mais odiados de sua época. Tudo indicava que sua carreira estava apenas começando. Mas em 1994, uma grave lesão no tornozelo interrompeu abruptamente sua ascensão. Após sua saída da WWE, ele tentou a sorte no Mixed Martial Arts, enquanto sua vida privada era cada vez mais marcada por conflitos e controvérsias. Em 2010, Ludwig Borga,
cujo nome de batismo era Tony Halme, foi encontrado morto aos 47 anos. Relatos indicam que ele tirou a própria vida. Sua história levanta uma questão difícil. Com que frequência por trás da máscara de um personagem assustador se esconde uma pessoa que está se desmoronando internamente? 9. Rick Bogner, Fake Razor Ramon. Quando Scott Hall deixou a WWE e foi para a WCW, isso atingiu duramente os fãs. A figura de Razor Ramon já era um ícone. Para preencher essa lacuna, a WWE decidiu dar um passo controverso e apresentou um substituto, o chamado Fake Razor Ramon, interpretado por Rick Bogner. Exteriormente, ele se assemelhava muito ao original, mas a conexão emocional dos fãs com Scott Hall era grande demais para ser simplesmente substituída. Rick Bogner deu o seu melhor para copiar os gestos, a mímica e a aura da lendária figura. Mas não importava o quanto ele se esforçasse, a comparação com o original era inevitável. O gimmick rapidamente se tornou um dos capítulos mais estranhos da história da WWE e desapareceu tão rapidamente da programação. Para Bogner, isso significou não apenas o fim de seu tempo na WWE, mas também uma grande decepção pessoal. Após o wrestling, Rick Bogner seguiu um caminho completamente novo. Ele se tornou treinador motivacional e autor, falando abertamente sobre batalhas mentais e como superar contratempos na vida. Em 20 de setembro de 2019, Rick Bogner faleceu pacificamente enquanto dormia, aos 49 anos. A causa exata da morte nunca foi tornada pública. Sua história levanta uma pergunta amarga. Quão pesado é estar à sombra de uma lenda? E quanta força é necessária para continuar vivendo depois disso? 10. Jimmy Del Rey. Durante a era New Generation da WWE, Jimmy Del Rey foi uma parte integrante da tag team The Heavenly Bodies. Juntamente com Tom Pritchard, ele empolgava os fãs com um estilo que unia precisão técnica, fluidez e storytelling clássico no ringue. Mesmo que nunca tenham conseguido conquistar os grandes títulos, seus combates representavam qualidade e maestria. Jimmy Del Rey não era um gigante imponente, mas sua velocidade, seu timing e sua inteligência no ringue o tornavam um wrestler muito apreciado por conhecedores. Seu estilo de wrestling combinava a velha escola com uma presença carismática. Cada movimento parecia intencional. Cada momento tinha significado. Em uma fase em que a WWE mudava muito, Del Rey permaneceu um símbolo do wrestling limpo e tradicional. Após sua carreira ativa, ele permaneceu fiel à cena, trabalhando nos bastidores, apoiando promoções menores e ajudando a introduzir jovens talentos no esporte. Em dezembro de 2014, Jimmy Del Rey sofreu um ataque cardíaco fatal enquanto dirigia. Ele tinha 52 anos. Sua morte repentina chocou muitos colegas. Jim Cornette o homenageou mais tarde, dizendo que poucos trabalharam tão duro emocionalmente no ringue quanto ele. Jimmy Del Rey não deixou uma fama barulhenta, mas uma marca silenciosa e profunda. Quantos artistas como ele desaparecem sem que sua importância seja totalmente reconhecida? Esses 10 nomes talvez nunca tenham estado permanentemente sob os holofotes, mas cada um deles escreveu um pedaço da história do wrestling. Eles lutaram, se sacrificaram e deixaram marcas que não devem ser esquecidas. Se essas histórias silenciosas te tocaram, mostre com um like, assine o canal e continue conosco, para que juntos continuemos a lembrar daqueles que o ringue jamais deve esquecer.